Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao sétimo Foi Direito a Debate. Tô aqui com um elenco mais do mesmo, algum pessoal que não estava no nosso último vídeo, mas imprevistos acontecem e às vezes a gente tem que repor com a peça que já estava ali no elenco ou no banco esperando a sua chance. Hoje a gente vai falar muito sobre Domenech Torrent, o novo técnico do Flamengo, e o que a gente espera um pouquinho sobre a vinda de mais um estrangeiro e multicampeão ao lado de Pep Guardiola. Vamos falar um pouco mais sobre o derby, porque essa é a pauta mais longa que a gente vai ter durante a semana, e fazer a nossa pequena introdução à UEFA Champions League, que volta nessa sexta-feira. E por que não falar um pouquinho até sobre a Europa League e o que esperar sobre os times decentes. Uma informação aqui de última hora, para vocês não vai ser tão última hora, que o Jadon Sancho vai ser o novo jogador do Manchester United, 120 milhões em 3 vezes no cartão sem juros. Então vamos começar aqui, todos sejam bem-vindos, Otávio, Guilherme, Júlia e João Pedro. Então vamos começar a falar sobre Domenech Torrent, o novo técnico do Flamengo. E eu queria saber para vocês qual que é essa expectativa toda sobre ele. Vale a pena? Vai ser um cara que vai vir dar aula de futebol? A gente pode esperar muita coisa boa dele. E é claro, ele vai vir e pode fazer o time fazer mais de 100 pontos no Campeonato Brasileiro? Afinal, Guardiola fez isso já na Premier League. E aí, Otávio, qual é a sua expectativa para a vinda do Domenech Torrent? Fala, Gá. E aí, rapaziada? Tô mais titular aqui do que o Salah no time do Liverpool, né? Todo jogo eu tô aqui. Mas vamos lá, cara. Eu acho que o Domenech Torrent, inegavelmente, né? Ele sabe muito de bola. Disso aí ninguém questiona ele. O cara é o discípulo do Guardiola. Mas, né, como a gente já vinha conversando aí durante a semana, a gente precisa ver como que vai ser a relação dele com os jogadores, né? Um grande time não se constrói apenas com parte técnica e tática, tem a relação pessoal também, e a gente precisa saber como que o Torrent vai lidar com os jogadores. É um time que tem muito medalhão, então é um elenco muito fácil de rachar. Vamos ver como ele vai sair. Eu acho que esse é um grande desafio dele, já que de bola ele entende muito, aprendeu com o melhor, e isso aí a gente nem pode questionar. E aí, Júlia, Domenech Torrent, ele faz o Flamengo ficar mais à frente do que todos os outros times brasileiros que estão com técnicos brasileiros. Algum ou outro está com seu técnico estrangeiro, o São Paulo no Galo, Gesualdo no Santos, e não se sabe em quanto tempo ainda, né? Mas você acha que, como diria Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar? Olha, eu acho que o Flamengo continua assim, brigando ali entre os melhores. Eu acho que um time que vem muito forte para brigar nessa temporada com o Flamengo é o Atlético Mineiro, que eu acho que está montando. O São Paulo é um ótimo técnico, o time do Atlético Mineiro em si também está muito bom. Mas eu acho que o Flamengo, ele vem bem sim pro Flamengo, o Otávio falou. Ele trabalhou, acho que por uma década mais ou menos com o Guardiola, então ele sabe muito de futebol, aprendeu um dos melhores, se não o melhor técnico do mundo, então realmente sabe muito. Eu acho que tem que ver assim, como ele vai agir com os jogadores, né? Quando começar o campeonato em si, ele em campo, como que vai ser, mas eu acho que ele vai ser um bom técnico sim. Eu vi uma entrevista do Guardiola, inclusive, falando que ele é um técnico que ele lembra um pouco o Jorge Jesus, porque ele é um técnico que vai pra frente, ele é um técnico que busca sempre o resultado, busca sempre atacar, que é uma coisa que é a cara do Flamengo hoje em dia. Então, realmente, acho que ele vai bem, acho que vai brigar ali em cima, assim. Não sei se vai levar o Flamengo vai continuar em outro patamar, como estava no passado, mas acho que vai muito bem, sim. Hoje na coletiva dele, ele exaltou que ele é um cara que joga pra frente, agradeceu o tempo todo que ele ficou com o Guardiola. E eu senti muito da parte dele quando ele chegou uma certa humildade, um cara carisma, um cara muito gente boa, coisa que o João Pedro não achava do nosso querido Jorge
Jesus quando ele chegou no Brasil. Você fala que ele era meio arrogante, era, de fato. Mas também tem muita coisa errada no Brasil se tratando de futebol europeu pra cá. E tanto que a primeira crítica dele foi os 5 jogadores machucados que você não pode ter nunca numa equipe de alto nível, 5 jogadores machucados. Você acha que essa figura um pouco mais carismática pode conquistar ainda mais o povo brasileiro? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo aí. Para nós aqui é boa noite a todos e a todas. Cara, é assim, a figura de um treinador mais carismático, assim, mais na dele, vamos dizer assim, é lógico que gera uma empatia um pouco maior. Não só por parte da própria torcida, mas também de outros torcedores. Se o cara ele é humilde e chega aqui e faz um trabalho ruim, ainda fica aquela figura, pô, o cara é legal, a gente boa e tudo mais. Se ele é arrogante e faz um trabalho ruim, os caras vão cair matando em cima, porque gera uma perseguição. Então eu acho que é até uma questão de tirar um pouco da pressão que o cara tem, porque pô, era auxiliar do Guardiola, né, vem tudo com esse naipe aí. E aí, se o cara chega metendo a banca e tudo mais, já gera uma certa perseguição. E se ele não conseguir, pelo menos, fazer um trabalho próximo ali ao que o Jesus fez, aí eu acho que complica um pouco a aceitação dele por parte de toda a imprensa, todos os torcedores, enfim. Eu acho que pode ajudar ele, talvez, mas eu acho que o que vai mais contar mesmo é o que o Otávio falou, como que ele vai lidar com os jogadores do Flamengo. O Jorge Jesus visivelmente tinha o elenco nas mãos. Os jogadores literalmente jogavam por ele, todos ali, principalmente você vê o Gabigol muito junto com o Jorge Jesus. O Gabigol até postou mensagem de despedida, então é um cara com certeza que foi tratado com certo carinho. E eu acho que o Domenech vai ter que fazer algo parecido com isso, vai ter que saber lidar com o lado psicológico de cada jogador, saber conversar com cada um, falar, pô, Gabigol, você tem que jogar assim, como que você está se sentindo bem, que posição você está se sentindo melhor jogando, isso com todos os jogadores. Então eu acredito que ele sendo carismático, lógico, pode conquistar os jogadores de maneira mais fácil, mas eu acho que o que mais vai contar ali é o que ele vai apresentar como um treinador e como um gestor de pessoas também. Ô Gá, Oi. Só complementando no início da fala do João, né, que você até citou a parte da questão de ser arrogante e tudo mais, né? O Jorge Jesus, ele chegou arrogante e saiu mais arrogante ainda do Brasil, né? Você viu a então, tipo assim, entrevista dele hoje, falando que saí de lá, ninguém me conhecia, cheguei de lá, ninguém me conhecia, saí de lá, choraram por mim. Então, assim, eu não tô chorando, já começa por aí, porque, cara, o Jorge Jesus, ele é muito bom técnico, mas é igual você falou aí, ele falou, ninguém conhecia mesmo, porque o trabalho dele na Europa era só mais um. E aqui no Brasil, quando ele chegou aqui, ele não pegou um time que ele teve que reformular, que ele teve que montar, o time já tava, tava lá, um monte de peças, as melhores peças possíveis estavam lá. O problema é quando deixa de ser marra. Eu não acho errado o cara ser marrento. Eu acho que isso ultrapassa dos limites quando o cara usa isso e acaba desrespeitando algumas pessoas. Então, e acaba cometendo uma certa hipocrisia também. Então, ele faltou com respeito algumas vezes, inclusive na final contra o Fluminense, que ele falou que o time do Fluminense entrou para não perder de muito. E o Fluminense fez um puta jogo, e ele não pode falar isso, ele tem que ser ético como treinador. Porque ninguém entra para não tomar gol. O time entra para ganhar o jogo, cara. Isso aí é fato. E aí ele desrespeitou o Odair Helman nessa vez. O Odair Helman nem quis cumprimentar ele. E na questão da hipocrisia que eu te falei, ele sempre falava que os times não queriam jogar contra o Flamengo, ficavam enrolando, mas quando o time dele estava ganhando, o time dele era o que mais fazia cera. Então é isso, e aí, Gui? Só complementando, opa, mais um? Antes de passar pro Gui aí, só o Otávio falou da arrogância do Jesus. Teve uma entrevista que perguntaram para ele sobre o Renato Gaúcho, acho que foi até antes do 5-0. Aí ele falou, não, o Renato é muito bom, acho que é um dos melhores técnicos do Brasil. Antes de eu chegar, ele era o melhor que tinha aqui. É engraçado, mano. Eu acho engraçado, eu vou rir, mano. É engraçado, velho.
E aí, Gui, qual que é a sua expectativa pra esse senhorzinho espanhol, né? Porque Domenech Torre parece que é mais francês do que espanhol até. Espanhol. Esse senhorzinho espanhol que pode vir aqui encantar as terras tupiniquins. A minha expectativa, comparando com de quando foi a chegada do Jorge Jesus, é muito maior do que naquela época, porque o Jorge Jesus era um desconhecido, a gente sabia dos títulos dele em Portugal, mas a gente não sabia muito do histórico dele, como as equipes dele jogavam, como ele ia se comportar aqui no Brasil. Já o Domenech dá para você ter uma ideia mais ou menos, porque ele não foi um auxiliar que ficou dois anos, 1 ano e meio com o Guardiola. Ele pegou toda uma trajetória, aquele tempo glorioso no Barcelona, depois no Bayern. Então, se ele fosse minimamente detalhista, prestasse minimamente atenção no trabalho do Guardiola, ele já vai ser um grande treinador. É igual o Otávio e o João Pedro falou, a gente não sabe como é que é a característica dele em lidar com o ser humano, né? Lidar com os jogadores. Se ele consegue manter bem o grupo, ou se ele é arrogante, ou se ele tem Porque o jogador normalmente não gosta de injustiça, né? Ele aceita ficar no banco, desde que ele esteja pior do que quem está jogando. Então, se ele não cometer injustiças no futebol, acho que não. O elenco do Flamengo não é muito difícil você controlar. Tem muito jogador experiente de Europa, de bagagem. Um jogador que poderia ser um pouquinho mais complicado é o Gabigol, mas se ele chegar mansinho ali para cima dele, ele já consegue dominar. E em características de jogo, ele diz que tem o futebol ofensivo, tem muita da característica do Guardiola, até porque ele é uma cria do Guardiola, não tem como ser diferente. E ele também mostrou muita humildade na chegada, igual como acho que você mesmo citou. Ele falou que ele de começo ia manter o time do Jorge Jesus, ia manter o estilo de jogo do Jorge Jesus, que estava dando certo, e ele ia ir mudando com o tempo, aos poucos, que é o que todo técnico tem que fazer no time. Ele não pode chegar e desmontar. Tipo, o São Paulo tem o Diniz, ele vai, demite e traz o Celso Roth. Não tem como. O cara tem que manter um certo tempo de trabalho. Pô, mas você caiu num nível tão absurdo, você foi de Diniz. Aí cai pra segunda divisão logo, mano. Já rebaixa pra quarta direto, já. Então, mas é o correto. Você colocar a sua filosofia com o tempo, que é até mais fácil pro próprio jogador entender a sua filosofia de jogo. Então, acho que vai ser muito positivo essa passagem. E também a gente já pode, a Júlia falou do Atlético Mineiro, que pode bater de frente com o Flamengo, a gente já pode ter mais ou menos como se fosse uma base do jogo, que final de semana tem Flamengo e Atlético Mineiro, né? Que bom, né? Já começar o Campeonato Brasileiro assim, com 4-0 Flamengo, pro pessoal ver que... Ô, Gá, Oi. tem até um ponto que... Pra segurar o do Atlético. É interessante a gente ressaltar aqui, né? Claro, deu pra gente perceber que o Torren, ele é bem pé no chão, um cara bem humilde, assim, que sabe a posição dele, até porque ele não é um cara... até então, o Torren, como técnico, ele é um desconhecido. Ele treinou no New York City, não sei se vocês podem me ajudar aí, algum outro time que ele treinou? Treinar o New York City. Só o New York City. Que é dobro então, tipo pro assim, City, né? Então ele sim. foi lá como dica pro Guardiola. Então, assim, Então a gente tem que entender uma coisa aí. Existe aquele cara que tem o feeling e o cara que não tem o feeling. Muitas vezes o cara não serve para ser técnico. Entendeu? A gente não sabe isso ainda. A gente já teve experiências aqui no Brasil, o Falcão, rei de Roma, ídolo do Inter, sabe muito de bola. Não deu certo como técnico. Então, talvez o Torren seja um ótimo auxiliar, mas talvez ele não funcione para técnico. Pra gente é uma surpresa. Então, mas o cara tá com o Guardiola. Isso pra mim encaixa no currículo dele, mas não me diz o que ele vai ser e o que ele é. O conceito, a teoria ele tem. E a prática? Eu acho engraçado que o Guardiola ele perdeu 2 auxiliares nesse meio tempo, né? O Domenech agora tá no Flamengo e o Arteta virou técnico do Arsenal. Acho que o Guardiola... Verdade. Nossa, o Arteta era auxiliar dele? Era, no City, né? A hierarquia era Guardiola,
Domenech, Arteta, e o Domenech virou treinador. Eu acho que ele passou pelo Girona antes de ir pro New York City. Foi lá e o Arteta assumiu como auxiliar principal. Uma última pergunta geral, cada um dá o seu ponto. O quão Guardiola pode ficar o time do Flamengo? Que vocês falaram que ele vai mudando aos poucos. Então vocês acham que naquele momento que ele vai se tornar um time igual ao City, com 80% de posse, um ponto inteligente, um ponto não tão inteligente, mas que é uma fuga, que é uma válvula de escape, um centroavante igual mais o Agüero e o Jesus, que fica rondando ali a área inteira, que o Gabigol, para fazer esse papel, eu acho que ele consegue facilmente, um meio campo que não tem aquele primeiro volante mesmo, né, que é o Rodri, mas ele é um volante que ele tá em quase toda a área do campo, uma zaga que saiba jogar. Tanto que eu acho que nessa história o Léo Pereira pode até dançar e o Gustavo Henrique entrar na zaga do Flamengo. Dois laterais que apoiam muito, vai e volta. Então, o quão Guardiola esse time pode ficar? Começa aí, Júlia. Pelas mulheres primeiro. Olha, eu acho que ele vai ter bastante a cara do Guardiola, assim. Eu acho que, como vocês falaram, não no começo, porque ele não vai chegar no Flamengo, eu quero assim, e pronto, e mudar tudo do dia pra noite, não tem como. Nem ele, nem qualquer outro técnico, eu acho que faria isso. Mas eu acho que com o tempo, eu acho que ele vai colocar bastante a cara do Guardiola, porque eu acho que tudo não, mas praticamente tudo que ele sabe de futebol deve-se muito ao Pepe Guardiola, então ele vai colocar muito a cara dele no time, sim. O Flamengo já é um time ofensivo, um time que jogava assim como o Jesus. Eu acho que ele não vai mudar tanto no começo, mas vai colocar bastante a cara do Guardiola assim no time. Quem vai agora? Ergue a mãozinha. Pode ir, Otávio. Pode ir? Vamos lá. Bom, vou lá. Cara, o Guardiola, né, ele é um cara muito metódico, né? Ele é muito fiel às convicções dele, e os times dele têm que ser muito obediente e fiel ao que ele pede, né? Eu vi uma entrevista do Thierry Henry e, cara, ele passa muita confiança para os jogadores, né? E ele faz os jogadores entender que se eles fizerem aquilo que ele pede, tudo vai dar certo. E numa parte dessa entrevista, o Thierry Henry disse que um dia não estava dando certo para ele o jogo, a bola não chegava, ele saiu, cortou pelo meio, fez uma jogada que não era dele, não era a posição dele, ele fez o gol, e no segundo tempo o Guardiola tirou ele porque ele ficou puto. Então, eu não acho que o Flamengo tem muito a ver com esse estilo. Eu acho que o Flamengo é um time que varia muito, né? Mas talvez ao longo do tempo o Torren consiga colocar esse estilo. Então, não é porque também o cara ele foi auxiliar do Guardiola que as convicções dele vão ser as mesmas. Às vezes o cara tem muito mais do Klopp do que o Guardiola e a gente não sabe, entendeu? Então porque assim, ele não nasceu com as convicções iguais a do Guardiola. Então a gente não sabe o que a gente vai encontrar no time do Flamengo com ele. Essa é a grande verdade. Quem vai agora? Vai lá o Guia e encerra com o João Pedro, que começou o assunto todo. Eu acho que começou. Eu tenho quase a mesma opinião da Júlia e do Otávio, que agora de começo, assim, até a metade do campeonato vai ter um misto de Jorge Jesus e Torren ainda. Dali pra frente, aí eu acho que já vai ter mais a cara do Domenech, porque ele já vai ter um tempo para desenvolver sua ideia, analisar o elenco que ele tem, como ele pode jogar. Se você for analisar, igual você estava analisando, o time do City, o time do Flamengo, dá para fazer exatamente a mesma coisa, dá para espelhar o City. Você pega, tira o Arão, coloca o Thiago Maia ali, como se fosse fazer a função do Rodri. Dá para você fazer o Everton Ribeiro aberto, que ele era um jogador inteligente, não é um jogador rápido, mas um jogador muito inteligente. Tem o Arrascaeta, se você quiser fazer. Ou então você pode puxar até o Everton Ribeiro para fazer a função ali do De Bruyne, que ele faz. O Everton Ribeiro também, por ser um jogador muito inteligente, ele pode jogar tanto mais recuado quanto na frente, de 10, de ponta. Então, peças ele tem. Gabigol, que pode fazer a função de sair. Acho que ele só funciona saindo da área. Se ele ficar preso no meio dos zagueiros, ele não funciona. Mas ele vai ter, acho que uns 3 meses é o tempo suficiente para ele conseguir colocar a filosofia dele de jogo, que
como o Otávio falou, pode não ser 100% do Guardiola. Até porque se ele fosse tentar copiar o Guardiola, não seria ele não teria uma característica. E ninguém consegue vingar no futebol se você não tem a sua característica. Então, eu acho que uns 70% de Guardiola a gente vai poder ver no Flamengo. 60%, 70%. Encerra, João Pedro, rapidão, que o próximo bloco tá Cara, chamando. não, eu vou ser bem breve. Eu não vejo tanta diferença assim no estilo do Guardiola e do Jorge Jesus. Porque ambos gostam de jogar com a posse de bola, troca de passes, procurando sempre espaço ali na defesa. O Jorge Jesus adaptou um estilo no Flamengo, tanto que ele pediu o Pablo Mari por conta disso, com a saída de bola dos zagueiros. Ele tinha 2 zagueiros que saíam muito bem ali pro jogo, que é o Rodrigo Caio e o Pablo Mari. E agora, essa perda de Pablo Mari, eu acho que o Flamengo ainda sentiu, ainda não conseguiu encontrar um substituto ideal ali. Eu acredito que o Domenech vai manter ali o estilo base ali do Flamengo de jogo. O Flamengo é um time que tem muita variação, às vezes está no 4-3-3, outra hora está no 4-4-2, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro fazendo a meia e o Bruno Henrique pisando um pouco mais na área. Porque o Bruno Henrique ele não é um ponta, por exemplo, igual um Cebolinha. Ele é um cara que é mais goleador, ele pisa mais na área, ele finaliza mais. Então, às vezes o Flamengo pode até variar, o Gabigol sai um pouco da área e jogar no 4-4-2 ali, movimentando. Enfim, o Flamengo acho que vai manter os jogos do ano passado, por exemplo, no Brasileiro. O Flamengo tinha mais de 60%, 70% de posse de bola na maioria deles. Então acho que vai manter mais ou menos esse estilo. O Flamengo, para mim, é candidato fortíssimo a todas as competições. E eu acho que o técnico que chega agora aí, o Torrent, acho que ele vai implantar um estilo de jogo que o Flamengo já está quase totalmente acostumado a jogar. Eu acho que não vai mudar muita coisa e o Flamengo vai continuar forte como estava. Falamos aqui um pouquinho sobre o Flamengo, agora vamos para a nossa segunda parte do programa, falar sobre Derby Paulista. Eu vou querer começar pelo João Pedro, tá todo serelepe aí, não ficar parado na cadeira dele. Me arrumando aqui, né? Que ele já apareceu aqui no vídeo de segunda-feira falando sobre o Derby. Deu uma curta expectativa sobre o que vai acontecer, mas eu quero que a polêmica ela vem sendo sobre os juízes. Só para confirmar aqui, quem que vai apitar o jogo de quarta? Rafael Claus. Rafael Claus, perfeito. Que está envolvido em qual polêmica ultimamente? O Rafael Claus ele tava no VAR no jogo do Corinthians de ontem, no jogo de domingo do Corinthians, e ele também foi o árbitro do jogo Red Bull e Corinthians. Então, eis a pergunta: como que a FPF pode ir atrás de um árbitro que está envolvido em 2 polêmicas? Querendo ou não, ele não expulsou o Fagner, lance que muita gente falou que ele devia ser expulso, e expulsou ontem, domingo, o jogador do Mirassol em um lance que também muita gente falou que não era para ser expulso. Por que ele não usou o mesmo critério para os 2 lances? E, cara, como eu queria uma final de derby sem ter que falar de arbitragem, mas parece que vai ficar na mesma. Então, é complicado. A Federação Paulista parece que ela quer cavar a própria cova, porque teve a polêmica aí do jogo contra o Red Bull, o lance do Fagner, eu não achei para expulsão, só que o jogo de domingo eu também não achei para expulsão. E ali foi um lance que o árbitro de campo deixou seguir, né, no máximo marcaria uma falta e daria um amarelo, mas o Klaus acionou ali o árbitro do campo, o Klaus estava no VAR, ele acionou o árbitro para chamar para uma possível expulsão. Ou seja, ele quis interferir diretamente nessa decisão do árbitro. Eu acho que é complicado isso, porque a Federação Paulista tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Cria até uma pressão para o próprio árbitro, mesmo que ele não tenha uma má intenção, ele fica ali na pressão. Pô, é dirigente enchendo o saco aqui, é dirigente respondendo lá, é torcedor, não sei o quê. Cara, eu acho que deveria até preservar o próprio árbitro. Lógico que o Klaus é um cara de confiança aí até na questão de âmbito nacional, é um árbitro do quadro FIFA, então é um dos principais do Brasil atualmente, mas participou de jogos com decisões polêmicas. E tem toda essa história também de arbitragem, com o Corinthians e tudo mais, já tem uma certa alcunha. Então a Federação Paulista não deveria ter escalado o Klaus, acredito que foi um tremendo erro.
E vale a pena ficar de olho nele aí na quarta-feira, porque o torcedor do Palmeiras está bem revoltado. Estava conversando hoje com dois amigos meus palmeirenses, né, o Gilmar e o Guilherme, um abraço aí para eles. E eles me falaram que não gostam do Klaus, que não gostaram dessa decisão e que vão ficar aí de olho. Já praticamente, não, o Klaus vai cometer erro contra o Palmeiras. É bom ficar de olho. Eu queria... teve uma declaração do técnico do Mirassol que ele falou: contra time grande sempre vai ter um pouco mais, vão puxar um pouco mais a sardinha pro lado do time grande. Eu queria perguntar pro Otávio, eu não acho, sinceramente, que tem esse negócio de roubo como ultimamente vem falando. Eu acho que a arbitragem brasileira é fraca por si só. Ela é fraca, ela é ruim, tem que melhorar muito. Acho que casos de roubo, fala, mano, o que aconteceu nesse jogo? Boca e Corinthians e Vasco, que o jogo claramente meteu a mão na bola e fez o gol. E muitos outros, Santos e Flamengo e Atlético Mineiro, que é o roubo mais histórico que teve. Botafogo e Santos na final do Brasileiro. Corinthians e Inter. E Corinthians e Inter. Então eu queria perguntar pro Otávio: tem mesmo roubo ou, pô, mano, é arbitragem aqui que, cara, é zoada mesmo? Bom, Gá, eu acho assim, cara, ninguém vai querer, assim, o árbitro, de certa forma, ele é caseiro, não é roubo, né? Eu acho que numa situação igual o Corinthians e Mirassol, ele vai ser caseiro. E até no clássico Corinthians e Palmeiras, quem estiver mandando o jogo, ele vai perder, tá? Porque ele não vai querer deixar, agora que tá sem torcida, talvez não, mas porque muitas vezes o árbitro ele acaba sendo caseiro por conta da torcida que impressiona ele, né? Mas eu acho que está muito dentro do que você falou aí, que é competência, né? De certa forma, não é uma profissão no Brasil ser árbitro, né? Eles não fazem só isso. É um bico, eles têm o seu emprego principal e ali o bico que vai para um lugar ou outro para dar jogo. Sim, eu acredito que para isso mudar tem que profissionalizar. Mas assim, cara, o Rafael Klaus, eu vou te falar o maior problema dele, cara. O Rafael Klaus é assim, ele é bom árbitro, ele não é mau. O problema, cara, é que ele, quando ele virou quadro FIFA e tudo mais, ele tá parecendo o Simon, quando apitava, aqui é a FIFA, me respeita. Então, ele, em certos momentos, né, que são muitos momentos, ele quer ser maior que o jogo. Ele quer ser o maior, entendeu? Ele quer ser o centro das atenções. E ele é o juiz, cara. Ninguém vai no jogo pra ver o juiz. Tá todo mundo cagando pro juiz. Tá todo mundo ali pra assistir espetáculo. Que são os dois times que estão praticando futebol. E ele, no domingo, acabou chamando a atenção de novo, né? Querendo ser o centro das atenções, fazendo uma caca. E, cara, provavelmente ele vai fazer alguma coisa nesse próximo jogo que vai ser do mesmo jeito. Nem o capitão dos times pode falar com ele. Ele não deixa ninguém falar com ele. Ele é chato, ele é arrogante. Ele irrita o jogador, cara. Ele é o tipo de árbitro que fica ameaçando o jogador. Então, eu acho que esse é o grande problema. De ser tendencioso, eu acho que o Luiz Flávio de Oliveira tem muito mais histórico de acaba cometendo os erros que favoreça, né, um certo time da capital paulista. Eu não estou dizendo que é roubo, mas eu estou dizendo que alguns erros que combinaram para que esse time fosse beneficiado. Então, acho que na questão de beneficiar alguém, acho que muito mais do Luiz Flávio de Oliveira do que do Rafael Klaus. Acho que o Rafael Klaus, o problema dele mesmo é querer ser o centro das atenções, cara. O Brasil... Um adendo. Depois dessa volta do futebol, o Corinthians fez 4 jogos, correto? E esse vai ser o 5º jogo. O Rafael Klaus foi o árbitro principal contra o Palmeiras. Ele foi o árbitro principal contra o Red Bull. Ele estava no VAR contra o Mirassol e vai ser o árbitro do jogo agora contra o Palmeiras. Realmente, temos árbitros... O Brasil em si, ele tem um histórico muito chato quando se trata de juiz. A gente teve em 2005 o caso mais famoso, que foi a máfia do apito. Então eu queria perguntar para a Júlia e para o Guilherme, como o Otávio trouxe aqui pra gente,
tem um árbitro que puxa a sardinha mais para um lado. O João Pedro falou, pô, aquele árbitro sempre tá no mesmo jogo. Então, as federações em si, elas têm algum favorito? Elas têm aquele seu queridinho ou se é história para boi dormir, segue a vida? Olha, eu não usaria a palavra roubo. Não acho que tem assim, nossa, um roubo, algo escancarado. Mas acho que tem muitos erros. E tem antigamente, continua tendo, porque eu concordo que a arbitragem brasileira não é uma boa arbitragem. Então, eu acho que muitos erros é por falta, não falta de conhecimento, mas por não ser um árbitro bom mesmo. Mas muitos erros eu acho que são tendenciosos. Eu acho que são erros que, às vezes, igual, por exemplo, esse lance contra o Fagner, ele não deu, depois o cara do Mirassol expulsou. Então, assim, são lances que talvez até saiba o que fazer, saiba a decisão certa a tomar, mas acaba tendendo um pouco para o lado. Não diria que, nossa, é um roubo escancarado. Mas eu acho que as federações, no geral, pecam um pouco na escolha do árbitro. Por exemplo, o Rafael Claus esteve participando em quase todos os jogos do Corinthians desde a retomada. Então, é uma coincidência ele estar em quase todos os jogos? Eu acho que realmente peca um pouco por esse lado. Não acho que seja, nossa, que roubo, meu Deus, tá roubando, não. Mas eu acho que tem muitos árbitros que são muito tendenciosos, alguns times sim. E aí, Gui, a sua réplica? Eu falar que existe um roubo claro assim é muito pesado, né? Mas é no mínimo coincidência, no mínimo, porque são sempre os mesmos árbitros nos mesmos jogos favorecendo não, tendo decisões a favor de polêmicas a favor de, às vezes, sempre dos mesmos times que todo mundo já conhece pela fama, o Clube Carioca, Clube de São Paulo. Então, e ele um é vermelho e preto, o outro ele é branco e preto, mas continua. Exatamente. Mas é no mínimo coincidência, porque é sempre os mesmos árbitros, não muda. O Otávio falou do árbitro caseiro, que ele sempre vai ser caseiro, mas agora não tem desculpa. Se o cara errar, é porque ou ele é muito ruim, ou não sei, não tem como explicar mais. Você perdi tudo, mano. A torcida me induziu. Não tem como. O caso do Klaus, ele apitou, como o Gabriel disse, ele já apitou 4 jogos do Corinthians. Vai apitar as 2 finais, não é? Não, as 2 não. Ali eu falei brincando. Ele vai apitar agora de quarta-feira e domingo não sabe. Falam que vai ser o Luiz Flávio. O Luiz Flávio. Então, se não foi ele, é o que apitou o jogo do Palmeiras. Ou é o Klaus de novo mesmo. Então, no jogo do Mirassol, no jogo do Mirassol e no jogo do Bragantino, ele não teve a mesma linha de raciocínio. Porque os lances são 2 soladas. Ok, uma acertou e a outra não acertou, mas também se acerta. É basicamente uma vasectomia que ele faz no Morato, né? Que Wagner. Então, sorte do Morato. Ali é quase uma tentativa de agressão. E ele não expulsou. Ele não expulsou. E no lance em que eu vi muito mais maldade no Fagner do que no menino do Mirassol, ele expulsou. Então ele não teve a mesma linha de raciocínio que ele teve no campo, indo analisar no VAR, ficou um bom tempo analisando e deu apenas o cartão amarelo. Ele não teve o mesmo critério. Então eu acho que é no mínimo duvidoso. Eu tenho até uma coisinha para falar, né, que eu acho assim, a questão dos árbitros serem ruins, né, igual eu falei no começo, eu acho que se você não profissionalizar, cara, não dá nem pra cobrar dos caras. Que primeiramente você vai dar uma olhada, a maioria dos árbitros nem tem um condicionamento físico que condiz com a posição dele, entendeu? Muitas vezes o árbitro está mal posicionado por isso, porque ele não aguentou correr e não conseguiu estar bem posicionado no lance. Porque não é uma profissão, né? Não é algo profissionalizado. Sim. Não é o caso do Rafael Claus, que tem uma ótima forma física, mas tem árbitros que não se dão bem. Tipo, a gente lembra do Weber Roberto Lopes, que é um cara que sofreu um pouco, cara. Que ele sempre estava acima do peso e sempre nunca estava na jogada. Né? Ele nunca estava bem posicionado no lance.
Deixa eu perguntar, quem tava no último programa? Era só o Otávio, né? Desse pessoal aqui, o João Pedro também tava? Não tava. Não tava? Tá. Eu tenho aqui os palpites, tá? Minha outra cola aqui. Não tá, não é essa. Mas a gente segue a vida assim. Depois eu pego o do Otávio. Eu vou querer ouvir o palpite de vocês do jogo que vai ter agora, na quarta, e no jogo da próxima semana. Porque esse time não vai estar aqui, infelizmente. Então vamos começar pela Júlia. Corinthians e Palmeiras. E depois Palmeiras e Corinthians. Sobre um pouquinho o que vai rolar nessa final. O placar. Quem você acha que vai ser campeão. E a sua previsão de como deve ser o jogo. Olha, eu acho que vai ser uma final complicada. Eu acho que o Palmeiras, assim, acho que é evidente para todo mundo, o Palmeiras tem um time muito melhor que o time do Corinthians, então, entre aspas, era para chegar como é o favorito para ganhar o Paulistão. Porém, o Corinthians, como veio depois dessa parada, conseguiu, estava ali, praticamente não ia classificar, classificou, foi para as quartas, para a semi, agora está na final, o Corinthians cresce muito em jogo decisivo. Tanto o time em si, tem jogadores como o Cássio, por exemplo, cresce muito em jogo decisivo. Então, e o Corinthians é um time muito sortudo. Então, eu realmente acho que, por mais que, se eu falar para analisar, Palmeiras para mim é melhor que o Corinthians, acho que para todo mundo praticamente. O Corinthians, eu ainda acho que o Corinthians vai acabar sendo campeão, porque o Corinthians, em jogo decisivo, tem uma manha, não sei, mas consegue ser superior ao seu adversário. Eu acho que o Corinthians acaba ganhando o Paulistão. Eu acho que em Itaquera, no primeiro jogo, eu apostaria 2-0 Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha por 2-0. E o jogo... não sei por que essa cara. E o jogo da volta, o jogo de sábado, eu apostaria 2-1 Palmeiras. E aí, João Pedro? Um pouquinho... Essa relutante tá pensando. Ele vai falar que vai dar Palmeiras, tô até vendo. Não. Eu vou manter o que eu tinha falado em outro vídeo. Falei que o Corinthians ia ser campeão. E acho que vai sofrer um pouco mesmo. A Júlia falou 2-0 no primeiro jogo. Achei que até ia ser campeão mais tranquilo. Não, 2-1. O coração corintiano não vai aguentar, hein? Que isso? Mas, cara, eu acredito que o Corinthians vença o primeiro jogo por 1-0, seja aquele jogo truncado. De novo. O segundo jogo um pouco mais aberto, mas também nada assim com muita chance dos dois lados. 1-1 lá no Allianz. E o Palmeiras e o Corinthians vai ser campeão mais uma vez. Encerra aqui, Gui, pra gente falar um pouquinho sobre a Europa. Então, é um jogo que nenhum dos dois times estão jogando a sua plenitude, né? O time do Corinthians esperava muito mais do Thiago Nunes, mas ele viu que não dá para mudar tudo da água para o vinho de uma hora para outra, precisa ser gradualmente, igual a gente citou algum assunto atrás com o do Domenech. Você muda uma filosofia aos poucos, e o Luxemburgo está tentando achar o time ideal ainda do Palmeiras, os 11 iniciais. Eu acho que o primeiro jogo dá 1-0 Corinthians, e o segundo jogo dá 1-0 Palmeiras, e o Corinthians é campeão nos pênaltis. Vamos ir agora para a Europa, falar um pouco sobre o UEFA Champions League. E rapidinho, só para dar aquela complementada no vídeo. A pergunta é simples. Eu vou dar aqui os jogos que parece que estão mais indefinidos, né, da volta das oitavas. E vocês vão falar quem passa e quem não passa. Que os jogos são dois, né? Três, que estão mais difíceis aí de serem resolvidos. O primeiro, Manchester City e Real Madrid. Guilherme, sem clubismo, quem passa? Isso aí tá difícil, cara. Porque apesar do Real Madrid ter vencido a La Liga, jogou bem até. Eu gostei do futebol do Real Madrid. Não é o ideal, mas é muito melhor do que o antes da parada. Eu acho que dá para passar, mas no sufoco. Você arrisca um placar pro jogo lá em Manchester? Primeiro foi 2-1, né? 2-1. Acho que... Isso é difícil. 2-0. Do Madrid? Madrid. Vamos guardar um. Ô, João Raul. O João Raul? Vamos guardar um.
no mínimo. 2-0 pro Madrid? Sem Sérgio não tem Ramos? Verdade, o Sérgio Ramos não joga. Tá. Pronto. Agora porque o zagueiro... Vai mudar totalmente o placar agora. Passa Manchester, 1-0, mais 1-0 Real Madrid, mas passa Manchester. Ei, quem vai jogar é o Mini Deus, mano. Respeita. 1-0. Top. Mas não tem o Sérgio Ramos pra fazer o gol lá na frente. Tem o Otávio, Benzema, top. Manchester City ou Madrid? Vai fazer um. Manchester City. Qual é essa O Real Madrid, apesar de ter sido campeão, futebolzinho muito meia boca. Foi campeão porque o Barcelona também não tá jogando nada e é isso. Acredito que um 2-0 City, Gabriel Jesus e Sterling. Tem outros 10 jogadores no campo. Ele vai falar que Eu falo Sterling, velho. Não, mas mano, é porque essa é a graça, né? É o Real Madrid ser eliminado com o gol do Sterling. Nossa, É verdade. você vai virar Vai meme. ser engraçado. 2.0. Você vai virar meme. Pior que o Real Madrid tem a mesma sina do São Paulo. Gosta de tomar gol de cara nada a ver. João Pedro, Manchester City e Real Madrid. Cara, pra mim passa o Manchester City. 3-2 pro City. Jogão. Aí eu infarto. cara. Jogão. Interessante. Aí eu infarto, não pode isso não. Júlia, pra encerrar, Manchester City e Real Madrid. Acho que passa o City. Eu acho que vai empatar 1-1. Eu acho que o Real ainda faz um gol na frente pra criar aquela expectativa. O City empata e passa o City. Eu acho que vai ser 4-1 pro City. Tá estranho eu falar Caramba. isso. Eu não tô zoando, vai ser 4-1 pro Para, City. velho. Tá falando sério? Eu tô falando sério, não tô zoando. É Barcelona e Nápoles ou Nápoles e Barcelona? Nápoles e Barcelona. Barcelona. É em Não, Nápoles? é na Espanha. É na Espanha? É na Espanha, Não. É na Espanha. Certeza? Sim, Foi o 1 a 1, Napoli primeiro passou em jogo foi 1 a 1. segundo no grupo do Liverpool. Remember. O primeiro jogo foi 1-1 em Nápoles. Então, Otávio, eu te pergunto, passa Barcelona ou Nápoles? Esse eu acho que é Cara. o mais chato. É assim, apesar do fator Messi, né, que tudo pode acontecer, eu acho que vai dar Napoli, porque o Barcelona tá horrível, cara, tá feio, o Barcelona tá feio. Você viu o número de E o- desfalques que vai ter? Ah, Não vai ter banco direito, vai ter que encher o banco com o moleque da base. o De Jong tá machucado, né, De Jong, Busquets, o Lenglet, o Mititi. então, e Sérgio o time já é Roberto. desorganizado, o time já é ruim, ruim não, mas é um time assim, que não tá indo, não tá funcionando, né, com o time titular. Imagina com esse tanto de desfalque. Eu acho que o Napoli, pelo pouco mais de organização que tem, que é um time organizado, não é um grande elenco, mas é um time organizado, que tá junto há muito tempo, eu acho que o Napoli vai passar. 2-1 Napoli. Interessante. E eu acho que o futebol italiano, por ele estar terminando um pouco mais agora, o pessoal deve estar até um pouco mais pilhado. Terminou esse Sim. fim de semana, né? A Série A Team. E aí, Ju? Barcelona ou Napoli? Eu acho que passa o Napoli, mas eu acho que com 1-0, eu acho que apertado, não vai ser um jogo fácil pra nenhum, mas eu acho que passa o Napoli apertado por 1-0, mas passa. E aí, Gui? Barcelona ou Napoli? Sem clubismo também, seu madrilheno safado. Pra mim dá Napoli 3-1. Sem clubismo. Só porque tem um Messi. Senão era 3-0. E aí, João Pedro? Meu Torcedor Deus. do Barcelona também. Não, mas pra mim passa Napoli, mas vai empatar 1-1 no tempo normal, vai pra prorrogação e a Napoli faz um gol na prorrogação e 2-1 no total. 2-1. Eu acho que vai ser aquele famoso 1-0 Napoli, estilo Carilli. Vamos então pro terceiro jogo mais difícil. Que tá ainda. Porque o outro é Chelsea e Bayern, tá 3-0 pro Bayern. Só se o Chelsea, cara, tirar 4 Fizer a gols, remontada não sei. do Barcelona, né? E aí eles estão com o cara machucado. Acho que o Pulisic saiu agora machucado. O Abraham não tá na sua melhor forma física. E o Bayern vai. Eu acho que vai ser 6-0 o Bayern fora o show, sem brincadeira. Eu acho que vai ser 4-0. Não, vamos dar opinião nisso aí também, né? Porque Quer dar eu opinião acho nisso que vai aí ser. também? Eu acho que vai ser 3-0 Bayern de novo. Hat-trick do Lewandowski.
O Tavião acha que vai ser 3-0 Bayern. E João Pedro, Bayern e Chelsea. 4-1 Bayern. Engraçado. E aí, Ju, Bayern e Chelsea. João copiou meu palpite. Ia falar 4-1 Bayern também. Gui. Eu ia falar a mesma coisa. Patrão. Vai ser 6-0 Bayern. O Lewandowski vai meter 4 gols. Não tô jogando. O Lewandowski vai meter um poker. Tô com o caminho dos caras, pô. Se quiser, patrocina nós. Lewandowski, eu falo em inglês. A gente faz Opa. uma live. Vamos lá. Juventus e Lyon. Primeiro jogo 1-0 Lyon. Começar pela Júlia. Eu acho que passa Juventus. Eu acho que... Eu apostaria 2-0 Juventus. Não acho que vai ser fácil, mas acho que passa 2-0 Juventus. O jogo é em Marselha. Não, o jogo Não. na Itália. Não, Vai, é vai. em Turim. Turim. Marselha, eu tô viajando. Marseille. O Lyon. João Pedro. Juve e Lyon. Pra mim dá 2-1 Juve e daí no caso o time do Lyon passa pelo gol fora. Lyon passa. Tavião. Cara, 1-1. Gui. Opa, peraí que travou eu. Olha, o CR7 até derrubou o cara tem poder no. Não, então, eu queria falar até sobre ele. Tem um fator CR7, cara, mas o time não tem ajudado muito, né? O CR7, gente, ó. Então, O cara é talvez bom. ele não se ajuda também. O Ele não serve. cara é bom. O Cristiano Ronaldo acabou, tá? Acabou. Aquele lá acabou. Acabou, não é mais o mesmo cara, acabou. Chega. Não é mais o Sr. Champions. 2.0 vai chorar, Não cuidado. vai resolver nada. Cristiano Ronaldo não é mais aquele Cristiano Ronaldo. Acabou. Não é nem. Ele não é que Olha, não... o cara tá escorrendo lágrima ali já. Ó. Acabou. Aquele cara acabou. Uma hora a idade chega. E ele não é vinho que nem o pessoal achou que quanto mais velho ia ficar melhor. O cara era ponta e virou centroavante. Isso já mostra que uma hora ele ia cair de uma vez por todas. Pode terminar o raciocínio, Otávio. Então, é que assim, a gente não sabe, né, velho? Toda vez que eu duvidei do Cristiano Ronaldo, ele foi lá e fez. Só que eu acho, cara, que nesse time da Juventus, cara, a bola não chega, nada ajuda ele também não tá na melhor forma dele. Não física, mas acho que em ritmo de jogo, eu acho que ele não... Sei lá, essa temporada, apesar dele fazer muitos gols, eu acho que a Liga Italiana é uma liga muito fraca pra você usar de parâmetro pra alguma coisa. Então, eu acredito que o Lyon vai acabar passando e o Bruno Guimarães vai fazer outro ótimo jogo. Que tá bem lá, hein? O Bruno Guimarães Muito parece bem. que tá na Europa há 10 anos e... Ah, E aí, Gui? o moleque é fera. Juve... E se ele marcar o Cristiano Ronaldo, claro que não vai ser aquela responsabilidade dele. E igual ele marcou o Neymar, o português vai ter trabalho pra caramba, porque ele quase engoliu o Neymar. E aí, Gui? Então, é como eu acho, é igual o Otávio falou, o time tem sempre o fator Cristiano Ronaldo, que mesmo quando ele tá mal na liga, ele em Champions, quando precisa, não o primeiro jogo de Champions, o primeiro jogo de confronto, segundo jogo que precisa reverter, mesmo ele estando mal pra caramba, ele resolve, mas quando tem um time minimamente organizado para dar um mínimo de bolas para ele fazer o gol. O mínimo. E esse time da Juventus não é mais organizado que o Galo Saltense aqui nosso, do amador da Série C. Sangra os olhos de ver o time da Juventus jogar, cara. Pelo amor de Deus. O treinador coloca... Teve um jogo que ele teve a pachorra de colocar o Douglas Costa de centroavante, cara. O Higuaín de ponta direita. Olha isso. Caraca. Como é que ganha com um time desse? Não tem como. Cruza na Eu área acho que ele vai ganhar de cabeça. O cara tem 70. O time já Cristiano começou a Ronaldo dar aberto numa errado. ponta e o Higuaín na outra. O time já começou a dar errado quando os caras dispensaram o Mandzukic pra ficar com o Higuaín, né? Então, É que o Mandzukic Aí você o não- Higuaín é bom, mas é que o Mandzukic também era uma bola. O cara era alto e O era Mandzukic é rápido. sacanagem. Mano. O cara é alto e Não, rápido. e sabe o que é pior? Depois ele fazer uma puta Copa do Mundo. Como se fosse... Tchau. Coitado. Então, Vai, aí Gui, você palpite. já- Palpite que eu vou querer perguntar PSG e Atalanta também. Eu vou 1-0 Juventus, gol do Cristiano e pênaltis
Juve passa. É que ele tentou não ser tão Tão CR7zista. Então, Gol dele. Odeia, viu? Vamos lá. Ronaldo, Mano, não tem como você achar que a Juventus vai fazer mais de um gol, é impossível. Gol dele, gol dele. Gol dele, quadrado. Chiellini de cabeça. Chiellini de cabeça. Então vamos para o time que fez mais de 100 gols na temporada, Atalanta, que tá jogando muita bola, contra o PSG do nosso querido Neymar, que se ele tiver de Juliette, caixinha de som cantando com Nós é Toys, Nike Shots, Nike 12 Shots bola. e aquele Moicano 2011 maravilhoso. 4-0. Já começa 4x0. O Júlio falou, ó, já vou pôr 4x0 aqui que vocês... Se o Vamos lá. Neymar chegar felizão no vestiário, Nossa, nóis. já era. Já começa o jogo 2-0 PSG. Vamos lá, João Pedro, PSG e Atalanta. Sem contar esse fator Neymar, que querendo ou não é um meme, mas... Ô Neymar, o meu Oi, nome, faz o meu o moicano, nome aí Neymar, da pelo chamada amor já de tá. Deus. Aí, ó, já tá a hashtag aí, entenda quem quiser entender. Cara, Atalanta é um time que faz muitos gols, mas também leva bastante, né? É um time que é conhecido por vários jogos assim de ganhar de 4-3, 5-2, outro dia ganhou de 6-2. Pra mim vai dar PSG e vai ser jogo com muito gol, cara. Eu acho que, olha, 4-3 pro PSG. Não, 4-2, porque o Thiago Silva e o Marquinhos também não é pra qualquer um, né? Navas também tá pegando muito no gol. Pegando 4-2. muito. Pô, mano, E o Navas, esses dias eu tive que ouvir que o Navas não é confiável. Eu tive que ouvir essas coisas, tive que ler essas coisas, cara. De um esse integrante cara está aqui entre dessa Esse cara está chamada, entre nós. Ah, Um mano. integrante. Mano, ó, eu Não vou é falar pra assunto vocês. pra agora. Só tava Eu cutucando. vou falar pra vocês. O Navas vai ser tetracampeão da Champions League e vai calar a boca do presidente do Real Madrid. Vamos lá, E Gui. do Guilherme Galvão também. Do Guilherme Galvão também. E é Eu vou com ele continuar sem mesmo confiança dele. que eu vou pedir o palpite pra Paris Saint-Germain e Atalanta. Como o João Pedro falou, o time da Atalanta faz muito gol, mas toma muito gol. E contra um time da qualidade do PSG, você não pode tomar muito gol. Ainda mais que, se eu não me engano, a Atalanta não vai ter o Illicit, né? É o Illicit que ele Ele voltou pra começou bem, Bósnia, né? Ele tá Ele é com um um problema dos principais de jogadores. depressão, né? Sim, é. Ele tem um trauma aí e a questão do coronavírus aí das mortes. Deu uma ele lembrou afetada um pouco a infância psicológica dele. nele. É. Então, e ele é um dos principais jogadores para o sistema ofensivo da Atalanta funcionar. Então, você tem que fazer mais gols que o seu adversário, e você perder um jogador muito importante é difícil. Eu acho que dá 3-1 pro PSG. Tavião, seu palpite pra Neymar Bom. de Moicano contra Atalanta. Vamos lá. Já falaram tudo isso aí, de que o Atalanta toma muitos gols e faz muitos gols, né? Se de um lado não tem o Illicit, do outro lado não tem Di Maria, não tem Mbappé. Tem uma esperança pro É. Mbappé aí, né? Mas falam que aquilo é questão de Muito pouco. 10% É contra remota. 90%. E o Di Maria suspenso, né? Pelo terceiro cartão amarelo. Cara, eu vou falar pra você. Eu acho que vai ser 3-2 PSG. E o Ney vai guardar 2. Eu não sei porquê. Toda guarda- vez que se falar Neymar, tal, eu sorrio. Eu não sei o que esse cara tem, mano. Eu fico Então, jogar. eu acho que o Neymar vai fazer um Ousadia e baita alegria. jogo. Eu acho que o Neymar vai fazer um baita jogo. Até porque depende muito dele, né? Porque Sim. não tem Ele vai ter que o carregar. Di Maria, não tem o Mbappé. Ele vai ter que carregar. Então eu acho Sim. que 2 do Neymar E o Ricardo do Thiago voltou Silva mal. de cabeça. Dessa vez o Thiago Silva não vai sentar na bola e chorar. O Thiago com Silva vai fazer o gol. Para com isso. A classificação Não vai estar fala 2-2, assim do Thiago Silva. vai. O Thiago Silva vai Vai subir de estar cabeça no zagueiro, terceiro mano. O andar. Thiago Silva ele e vai pro desempatar United, o vai jogo. deitar na Premier League. Fica bem. O Thiago Silva vai fechar o ciclo dele no PSG com chave de ouro, E aí vai poder chorar. sendo campeão. Vai erguer a chance. Aí poder chora, chorar, senta em cima da bola e chora. Sendo campeão, Bebe pode uma chorar, breja o que na taça quiser. da Champions, sei lá. E aí, Ju? PSG e Atalanta. 3-1 Paris Saint-Germain também. Também acho que o PSG passa. E acho pra mim ainda que é o favorito ao título. Eu acho que isso aqui todo mundo concorda. Ou alguém tem outro palpite que Discordo. vai ser campeão? O Otávio Eu acho vai que- tomar ban aqui.
Eu acho que por. Não. Eu quero muito que o PSG seja campeão. Mas eu acho que, por via de fato, por um time mais. Um time um pouco melhor, eu acho. Eu acho que o Bayern é mais Bayern favorito FC que o PSG. Motion. Eu acho que vai ser 5-2 pro nosso querido Paris Saint-Germain. Pra mim vai ter muito placar elástico, cara, nessa volta. Porque é uma liga pra outra. Então, e a França é muito perigoso, porque a França ela não voltou direito. O PSG teve 2 jogos oficiais só. Enquanto na Itália teve muito jogo, na Inglaterra teve muito jogo, na Espanha teve muito jogo. Então, tipo, é meio Mas tem a perigoso. confiança. Tem a confiança. E eles Que estão voltou querendo. levantando 2 canecos. Eles estão querendo. E, eles mano, querem muito. e o Neymar, eu nunca vi ele desse jeito na Europa, mano. Estão querendo, né, o negócio. Do jeito que ele tá agora. Ele tá. Mano, ele ganhou uma Copa da França, né? ele tava mal felizão com a Copa da França, mano. Ele E tá o Neymar, fissurado, que- cara. Ele tá É, fissurado. E esse negócio da liga francesa vale muito pro Lyon também, né? Sim, O Lyon que jogou. mas jogou, o acho que Lyon, um jogo oficial. ele surpreendeu todo mundo contra o PSG, porque o Lyon, ele jogou muita Só que ele bola. jogou menos que o PSG. Sim, Porque o Lyon não fez amistoso igual o PSG. É. O Lyon, ele fez um amistoso só e já foi pra final. se o Lyon marcar daquele jeito contra aquele time todo bagunçado da Juve, um 0-0 ali pelo menos fica. Um 0-0 Então, ali é por isso que garantido. tem 1-0 só. Confio num gol do Thiago Mendes, de fora da área. Ou um do Bruno Guimarães. Os dois, 2-0 Lyon. Quer aumentar? Bom, eu acho que assim a gente encerra o nosso programa. Ou vocês querem falar de Leipzig e Atlético de Madrid? Pra mim é Atlético de Madrid. Atlético, né? Vocês estão subestimando o Leipzig. Atlético Subestimando. 1x0. O Atlético vai fazer 1x0. Com o Ferreira Carrasco voltou, né? Voltou. Eu gosto muito dele. Voltou. Ferreira Carrasco vai fazer. Nem vai fazer sei o porque gol. saiu, mano. Eu acho que foi o mais estranho de É. ter saído, cara. Foi muito Sim. aleatório. O Ferreira Carrasco vai fazer o gol e o Simeone vai estacionar o busão, vai acionar o modo Carille e vai passar. Melhor modo que tem no mundo. E aí, Ju, Leipzig e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid também, acho que vou com os meninos. Eu acho que vai ser 5-0 pro Leipzig, nada rancoroso. Sem Timo Werner, né, mano? E então, pô, mano, eu podia combinar com o Chelsea, né? Pô, deixa eu só jogar Champions agora. Vocês não vão o passar cara do vai lá Bayern fazer o quê? mesmo? Treinar? O cara não vai poder ser inscrito, mano. Não muda nada. É. Então é isso. Falamos um pouquinho de Europa, porque querendo ou não, Europa existe pra gente. E vamos terminar aqui. Encerrar esse nosso programa. Até quinta-feira com o nosso pós-jogo. Pós-Corinthians e Palmeiras. Até logo, pessoal. Muito obrigado por assistir. E de novo até logo, porque eu perdi o roteiro.